O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, proibiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio de Janeiro durante a pandemia do novo coronavírus. A contribuição que ele está dando ao crime organizado. O Supremo do Brasil, como o Supremo da Venezuela, está colocando na rua todos os traficantes. Todos. Reparem o Supremo. Setembro do ano passado, o segundo homem do PCC em São Paulo, o que fazia a inter-relação, Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Delegacia de Polícia e advogados, esse do PCC, ele foi posto em liberdade, sob pena, no habeas corpus aqui no Supremo, sob pena dele pegar Covid. Olha a resposta do ministro. Covid na prisão. Agora, mês passado, o André do Rap, que é o homem mais importante do PCC de São Paulo, a Polícia Federal procurou por ele 4 anos, gastou 3,5 milhões na sua captura. Em 8 dias o Supremo soltou. Ele pegou um avião, foi para Londrina, tomou um avião em Londrina, fugiu para o Paraguai. É o homem do PCC. É a organização criminosa mais rica de São Paulo e do Brasil. Entrou um outro cara do PCC semana passada, preso com 180 quilos de cocaína. No dia seguinte, o Supremo soltou. No fim do ano, o Supremo soltou 30 mil criminosos, 30 mil de alta perigosidade, e mandou para casa, não se importando com o coronavírus. E aí o Fachin, o seu Fachin, comunista, advogado dos comunistas, revolucionário, maoísta, marxista, proibiu a polícia de entrar nas comunidades onde tem o entorpecente no Rio de Janeiro. A favela da Maré, que é por onde entra o entorpecente. Os navios, os barcos param a 10 quilômetros da costa, passam toda a cocaína, a maconha para os barcos de pescadores e as armas, eles vêm na Maré, na Baixa do Sapateiro ali, e tiram e levam para os morros. Então, está proibido policial litoral, é proibido passar lancha, policiando o litoral em volta da maré. É proibido sobrevoar de helicóptero. É proibido sobrevoar o drone para fiscalizar o que está acontecendo lá. E é proibido a infantaria, a tropa da PM entrar lá. Então, é um reduto isolado para o crime. Não é só lá. É o Complexo do Alemão, que é o maior complexo de tráfico de entorpecente do Rio de Janeiro, é o Complexo de Jacarepaguá, é o Morro de Dona Marta, é o Morro do Vindigal, é o Morro da Rocinha. Você não pode entrar com a polícia, não pode sobrevoar o helicóptero, não pode sobrevoar um drone, porque o Fachin proibiu. Para onde foram esses 30 mil presos que ele soltou e que não voltaram para a prisão? Para aquelas zonas de segurança dos criminosos, onde a polícia não pode ir. Eles não voltaram para a prisão e foram para a zona que eles têm, uma zona protegida pelo Fachin, onde o tráfico de entorpecente impera e a violência armada. Eu que moro no Rio, quero dizer a você, Berenice, que a hora que você andar na avenida, na linha amarela ou na linha vermelha, você vê meninos, jovens de 18, 19 anos, fortes, sarados de academia. Tem o piloto da moto e atrás um menino segurando um fuzil AR-15, 556 ou 1762. Mas isso é assim, 10 da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde. Então, ele fez omisiou. Ele, por uma decisão sua legal, omisiou nas comunidades do Rio de Janeiro todos os bandidos do Brasil. Para quê? Tal na Venezuela como aqui. Como é que foi o processo na Venezuela? A Corte Constitucional venezuelana foi comprada pelo tráfico de entorpecentes, que financiou o regime de esquerda, a narcoditadura venezuelana do Coronel Chávez e a narcoditadura venezuelana do Maduro. Elas foram instaladas no poder por quem? Pela Corte Constitucional. Os traficantes compraram a Corte Constitucional porque era mais barato pagar 13, 11, do que pagar 600 congressistas. Então, o que eles fizeram? Soltaram todos os traficantes e os bandidos.
Os bandidos foram fazer os coletivos armados para bater nas pessoas de família que faziam fora Chaves ou fora Maduro, como tem aqui no Brasil. Os caras que iam com a camisa da Venezuela, viva a democracia, a liberdade, Deus, a pátria, eles atiravam, matavam a facada, a paulada. Os coletivos que eles organizaram foram feitos pelos presos que eles puseram em liberdade. 2, prenderam todos os líderes de mídia social, todos. Cara como eu, como o Oswaldo Eustáquio, todos presos. Fecharam a mídia social deles e prenderam todo blogueiro, todo tuiteiro de mídia social, não é? Prenderam os líderes de oposição, meteram na cadeia os líderes de oposição. Fecharam as rádios, as TVs e os jornais que eram liberais e cristãos, conservadores. Todos foram presos. E o que fizeram? Fraudaram as eleições. 3 eleições consecutivas, a Suprema Corte, financiada pelo narcotráfico na Venezuela, fraudou. Tal lá como cá. O que está acontecendo no Brasil? É igualzinho. A história se repete. Olha o que está fazendo o nosso Supremo se já não foi feito na Venezuela. Agora eles querem soltar o criminoso mor. O Lula, para botar na cadeira. Ele é o Coronel Chaves. O que nós estamos vendo no Brasil é tal lá como cá. E o que é grave, quando o Supremo, através do Fachin e seus ministros, amarra as mãos do presidente na pandemia, na gestão econômica do Brasil, e agora, nesse toque de recolher, isso é um escândalo, Berenice. Toque de recolher é estado de sítio. Olha aqui, eu vou ler para você o artigo 137, que fala do estado de sítio. Estado de sítio. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar estado de sítio. O Congresso Nacional deve decidir por maioria absoluta. E aí, o que são as medidas? Obrigação de permanência em localidade determinada. Isso é toque de recolher. Suspensão de liberdade de reunião, que está vendo, proibição, inclusive, das igrejas abrirem para receber os seus fiéis, e busca e apreensão em domicílios. Isso é estado de sítio. Só o presidente da República pode fazer isso. Compete privativamente ao presidente da República decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Artigo 84 da Constituição. O que fez o Supremo? Os governadores é que estão decretando o estado de sítio. O toque de recolher é estado de sítio. Então, o governador de São Paulo, o governador do Rio Grande do Sul, o governador da Bahia, o governador de vários estados do Brasil, do Maranhão, se investindo no papel de presidente da República em competência privativa, sem ouvir o Congresso Nacional, estão decretando toque de recolher, que é estado de sítio, medida de competência privativa do presidente da República. É a terceira vez que o Supremo tira das mãos do presidente sua competência privativa. Isso está fazendo o quê? Transformando o Brasil, que está escrito aqui no preâmbulo da Constituição Pátria. Nós promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Nós não somos um Estado confederado. Os Estados não têm a mesma importância da presidência da República. O governador está em linha hierárquica abaixo do presidente. O Supremo igualou. Então, fez no Brasil um Estado confederado que levou a América à Guerra da Secessão em 1860. É uma guerra confederada. Já já você vai ter divisão territorial. É uma ameaça que o Supremo está fazendo à estabilidade territorial brasileira. A unidade territorial brasileira está sob risco. É uma secessão o que o Supremo está fazendo, empoderando governadores,
empoderando prefeitos e amarrando as mãos do presidente. Já já você vai ter movimento separatista, já já a gente perde a Amazônia. É uma violência à segurança nacional e à integridade territorial do Brasil. O Supremo decretou o Estado confederado. Hoje o Brasil não é mais república federativa, é um Estado confederado. Os governadores podem mais que o presidente. Eles invadiram atribuições privativas e estão governando o país, inclusive cerceando as liberdades individuais. Diz que 10 horas da noite, você, Berenice, não pode mais sair de casa. Toque de recolher é estado de sítio. O governador fez uma julgada combinada, porque ele também decretou o estado de sítio aqui, contra a Constituição. Ele fez uma julgada combinada com o Supremo para dar total cobertura ao Supremo e livrar o Supremo de pressões populares que naturalmente aconteceriam aqui. Então, protege os criminosos, solta os traficantes, solta os bandidos, prende os conservadores, tomam dele a sua mídia social, fecham a imprensa conservadora, tal lá na Venezuela como cá no Brasil, e defraudam a eleição, como foi defraudada a eleição do ano passado para prefeito no Brasil. Aquele sistema de centralização no Tribunal Superior Eleitoral é para fraude, é para impedir o escrutínio público, que é constitucional. O escrutínio do voto é público, o voto é secreto. Você vota secretamente, eu voto secretamente, mas o seu voto é apurado aos olhos de todos. E o Supremo transformou isso em escrutínio secreto manipulável. E ainda tiveram a castimônia, a sem-vergonhice, a falta de respeito ao povo do Brasil, de dizer: nós atrasamos 2h30 porque os hackers invadiram o nosso sistema. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Isso é uma causa de perplexidade. Só tem justiça eleitoral no Brasil. Levam 20 bilhões por ano de orçamento. A justiça eleitoral aqui é um palácio, é um castelo de rei. A rainha da Inglaterra não tem um palácio tão bonito. E o cara, no dia da eleição, erra, levando 20 bilhões de reais por ano. Está na hora do Brasil reagir. O presidente precisa invocar o artigo 142 da Constituição, porque a unidade territorial do Brasil, pela secessão, pelo empoderamento dos governadores contra o presidente da República, o Supremo está fazendo, na prática, o Estado Confederado do Brasil, Estados Confederados do Brasil, e suprimindo a República Federativa do Brasil, apostando na divisão dos nossos estados, na secessão, na ameaça da unidade territorial. Está na hora do presidente, como chefe supremo das Forças Armadas, ir lá no artigo 142 da Constituição e convocar as Forças Armadas para aposentar esses 11 ministros, manda para casa e se nomeia 11 juízes de carreira, togados, que não têm compromisso com partido político e nenhum grupo ideológico. Senão, eles vão levar o Brasil a uma revolução.